O PT está com problemas em Minas Gerais, tá? A situação lá não está fácil não aqui, ó. Ele disse que vai ter candidatura própria ao governo de Minas. Sabe qual é o problema? Nem a candidata própria que o Lula quer botar ao governo de Minas quer ser candidata lá em Minas. Nem ela quer. Mas o Lula quer, porque o Lula precisa de um palanque em Minas. Em São Paulo, ele conseguiu o otário do Haddad, né? O Haddad vai se sacrificar, sabe que não vai ganhar a eleição de forma alguma, mas vai se sacrificar para tentar ajudar o Lula na expectativa do Lula ganhar a eleição para presidente, e aí o Haddad seria o candidato do Lula em 2030, né? Então o Haddad aceitou sacrificar isso aí, ficar 4 anos sem cargo público, ou seja, quer dizer, ele vai ser chamado para algum ministério do Lula, né? Agora, em Minas Gerais, o Lula quer fazer a mesma coisa, só que a candidata do Lula não quer ir lá, tá? Aqui, ó, a Marília, né? Como é que é o nome dela? Marília Campos, do PT, que é prefeita de Contagem, né? É a candidata que o Lula quer colocar como candidata do PT em Minas Gerais. E, meu amigo, nem ela quer ser candidata, cara, porque sabe que é roubada, sabe que vai perder, né? Sabe que vai ser colocada ali, vai disputar, vai dar o palanque pro Lula, não sei o que lá, vai ter palanque pro Lula, mas no final das contas não vai ganhar e vai ficar 4 anos chupando o dedo. Talvez o Lula arrume um ministério para ela, algum cargo para ela e coisa e tal, para ela não ficar parada, mas aí ela vai ficar na benevolência do Lula. E se o Lula não ganhar também a eleição, aí fudeu, né? Tanto pro Haddad quanto para ela, né? Vamos entender esse desastre político aqui que é a estratégia do PT em Minas, segundo a campanha da própria Marília. Ela própria não quer ser candidata ao governo, porque ela quer ser candidata ao Senado. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu, eu estou gravando esse vídeo no dia 30 de junho de 2026, às 7 da noite. Essa notícia foi sugerida por Tigresa VIP, o Nerd e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem que o Lula ele está com um problema em Minas Gerais. Na verdade, ele tem dois problemas grandes que se chamam São Paulo e Minas Gerais, né? São dois estados, os dois estados mais populosos do Brasil, os dois maiores colégios eleitorais do Brasil, dois estados em que ele costuma não ir muito bem e que ele não tem candidato nesses estados. Em São Paulo, o Tarcísio vai ganhar a reeleição para governador de São Paulo, com certeza, com muita folga, talvez no primeiro turno. E em Minas Gerais também ele não tem candidato, né? Em Minas Gerais está um pouco mais complicada a coisa, porque tem um monte de candidato em Minas Gerais. Tem o Cleitinho, tem o Matheus Simões, tem um monte de gente de candidato em Minas Gerais, né? Mas, da mesma forma, o PT tem muito pouca chance em Minas. Por quê? Porque o tal do Pimentel, que foi governador de Minas antes, há um tempo atrás aí, quebrou o estado completamente. Ninguém gosta do Pimentel. Nem a esquerda de Minas Gerais gosta do PT por conta das merdas que o PT fez lá no governo de Minas, né? Então, a saída que o Lula tinha feito era sacrificar mais uma vez o burro de carga do Pacheco, né? O Pacheco passou 4 anos ajudando o Lula lá no Senado, fazendo tudo que o Lula mandava, tudo que o establishment queria. O Pacheco ficava de quatro, tomava no cu e obedecia, não sei o que lá. Com isso, ele perdeu totalmente o eleitorado, ele sabe que não tem chance de ganhar em nada, e aí, nem para o próprio Senado, e daí ele estava negociando com o Lula, ele esperava ser indicado para o STF pelo Lula, o Lula mais uma vez botou no cu do Pacheco e não indicou ele para o STF, e aí a estratégia do Lula era que o Pacheco fosse candidato ao governo no estado de Minas Gerais, né? Mais uma vez, lembra, o candidato não vai ganhar, é candidato para dar palanque para o Lula ter um palanque para ele ficar lá em Minas, né? Mas o Pacheco não topou. E o Pacheco não topou por um motivo muito simples, tá? Porque, no final das contas, o Pacheco sabe que com a recusa do Senado ao Bessias, né? Ele tem uma oportunidade agora, tá? Eu não tenho dúvida nenhuma que o Lula quer indicar o Bessias. Então, qual que deve ser o acordo que o Lula fez com o pessoal? Se o Lula ganhar a eleição, vai ser o Bessias mesmo. Aí vai ser o Bessias. Não tem o que fazer, vai ser o Bessias. Já está indicado, o Bessias entrou e pronto, acabou, né? Agora, se o Lula não ganhar a eleição, o Lula sabe que a única pessoa que ele vai indicar que vai ser aprovada rápido no Senado e ainda vai ser uma indicação dele é o Pacheco. Então, muito provavelmente, essa é a aposta do pessoal, tá? Ou seja, o Lula tá aguardando para ver se ganha a eleição. Se ganhar a eleição, vai ser o Bessias mesmo. E aí o Senado vai acabar aprovando, porque meio que o Senado não tem o que fazer, vai ser o Lula mais 4 anos de Lula, o Brasil já acabou mesmo, ninguém vai estar mais nem aí para isso, acabou o país.
Aí, ou seja, vai ser o Bessias, né? Aí, agora, o Pacheco, se o Lula perder, o único nome que o Lula pode indicar que ele sabe que vai ser aprovado rápido é o Pacheco. Qualquer outro nome que ele indicar, se for o próprio Bessias ou se for outra pessoa, vai acabar sendo segurado pelo Congresso, vai ficar para o próximo presidente, vai ficar para o Flávio indicar. Então o Pacheco fez essa escolha, ele decidiu apostar na derrota do Lula na eleição, né? Eu imagino que o Lula não está satisfeito com ele, mas não tem o que possa fazer com o Pacheco, porque o Pacheco desistiu da vida, né? O Pacheco decidiu que vai ser agora um empresário fracassado, ao invés de ser um político fracassado, né? E bom, aí qual que é a alternativa do PT? O PT quer um palanque em Minas Gerais. Aí decidiu que vai ter candidatura própria, que a informação foi confirmada pelo presidente estadual da sigla, a deputada Leninha, nessa quarta-feira. O nome do candidato não foi definido, mas segundo interlocutores, Marília Campos é a mais cotada. Aí já tem aqui, ó. Lula tenta destravar palanque em Minas Gerais, mas enfrenta disputa interna no PT, né? Depois que teve a decisão do Pacheco de sair fora, a ex-prefeita de Contagem, a Marília Campos, é quem eles querem que concorra ao cargo de governo. Só que, meu amigo, olha só, isso aqui é a própria campanha dela, falando, não, essa estratégia do PT em Minas é um desastre político. Ela não quer ser candidata. Por quê? Porque ela tem a chance de ganhar para o Senado. E ganhando para o Senado, ela vai ganhar uma, né, candidatura do Senado, 4 anos como senadora e coisa e tal. E o governo de Minas, ela sabe que não vai ganhar. Ela não tem nenhuma chance de ganhar, né? Aqui, ó, coordenador da pré-campanha da petista ao Senado afirma que a intenção do partido de ter um nome próprio na disputa do governo levará a uma derrota e afetaria o desempenho de Lula no Estado. O que ele está colocando aqui? Ó? O economista José Prata Araújo, que é marido da mulher, né, da ex-prefeita de Contagem, a Marília Campos, e também é coordenador da sua pré-campanha ao Senado. Então, ela quer campanha ao Senado, ela quer concorrer ao Senado, né? Ele afirmou que a estratégia do PT em Minas de lançar candidatura própria é uma temeridade e, no limite, será um desastre político. Além disso, defendeu uma frente ampla ao dizer que a experiência do partido não foi bem sucedida. Caramba, o cara tá criticando o PT, hein? De 2015 a 2019, o estado foi governado pelo petista Fernando Pimentel, que destruiu o estado de Minas Gerais completamente, né? Por isso mesmo, não devemos ter protagonismo na candidatura a governador. Cara, entendo o que está acontecendo aqui. O cara é do PT. Ele é coordenador da campanha da mulher do PT, da prefeita de Maria Campos, lá do prefeita de Contagem, do PT. Ele está dizendo, não vamos pegar governo do estado, porque a gente faz merda, a gente faz muita merda no estado de Minas e coisa e tal. E aqui, o nosso candidato deve ser um partido de centro, devemos apostar na constituição de uma frente ampla. E a Marília, em cargo legislativo, pré-candidato ao Senado, retoma o diálogo do PT em Minas com os mineiros e mineiras. Disse ele. O problema aqui todo aqui, ele sabe que ela, para o governo, ela perde, mas ela, para o Senado, ela ganha. E aí ela fica 8 anos no Senado, aí talvez, daqui a 8 anos, ela tenha a oportunidade de concorrer de novo, né? Segundo Prata, Marília Campos tem chance real de ser eleita senadora e uma eventual candidatura da ex-prefeita de Contagem ao governo reunifica fortemente a direita mineira, ou seja, vai estar todo mundo dizendo que, olha só, o PT, temos que evitar o PT em Minas a qualquer custo. O PT não ganha em Minas de jeito nenhum, como não ganha em São Paulo de jeito nenhum, né? E como não ganha no Rio também, tá? O Lula gosta de dizer que no Rio ele tá bem porque tem o Eduardo Paes. Ele esquece de dizer que o Eduardo Paes não é de esquerda, né? O Eduardo Paes é de centro corrupto, né? Aquele centro corrupto ali, né? E o Eduardo Paes esconde o Lula mais do que tudo. Se você olhar a campanha do Eduardo Paes, ele não fala do Lula em momento algum, porque ele não é maluco de falar do Lula, ele sabe que ele perde voto, né? A narrativa da direita será óbvia. Esqueçam a Marília, prefeita de Contagem. O que está em jogo é o retorno do PT ao governo de Minas Gerais. E olha só, ele de certa forma tem razão, tá? Porque eu vou falar um negócio para você. No momento que a Marília ganhar o governo de Minas, ela vai ter que dar tanto favor, ela vai ter que pagar tanto favor político para tanta gente do PT. O PT, você sabe, é um bando de gafanhotos, né? O pessoal que mói tudo, é um monte de corrupto querendo roubar coisas e coisa e tal. Então, no momento que ela foi eleita governadora, ela vai ter que dar tanto favor para esse pessoal que vai quebrar o Estado. Foi o que aconteceu com o Pimentel, né? A menção aos percentuais de aprovação do ex-governador Romeu Zema, que é aliado de Simões. Não se pode subestimar Romeu Zema, que tem deixado o governo de Minas com 60% de aprovação. A candidatura de Marília ao governo é a volta da polarização, é o sonho da direita e da extrema-direita mineira. Ou seja,
O cara que é marido da mulher, a mulher não quer, né? Ela não tá falando isso porque se ela falar isso, ela vai bater de frente com o Lula, né? Então o marido dela tá falando essas coisas que certamente é a vontade dela. Pelo amor de Deus, não faz essa merda, Lula. E aí você repara também como é que é a situação de merda do Haddad, né? O Haddad tá embarcando nessa roubada, a mesma roubada dela. Ela tá chateada por quê? Porque ela sabe que vai perder, ela vai virar candidata em Minas só para dar palanque pro Lula, sabendo que tem 100% de chances de perder em Lula. E aí é uma merda, né? Perder a eleição nunca é agradável, sempre é uma coisa chata, né? O Haddad, porém, não, o Haddad tá lá, o Haddad tá firme e forte, perdendo em São Paulo com força, né? E aqui, cara, e o pessoal criticando o próprio PT, né? Aqui, ó, há uma resistência de Marília Campos em disputar o governo de Minas Gerais. Argumenta que renunciou ao cargo de prefeita com o propósito de candidatar ao Senado, tá? Tá faltando aqui na frase aqui da matéria, tá? Mesmo diante da pressão de integrantes do PT para que concorra ao Palácio de Tiradentes. O PT mantém a estratégia de lançar uma candidatura própria ao governo estadual. Essa intenção foi externada a Marília no domingo, durante uma reunião com o presidente nacional da sigla, o Edinho Silva, e o presidente do PT mineiro, a tal da Leninha. Nenhuma decisão foi tomada, declarou ela, né? E eles ainda, em 2026, contavam com a pré-candidatura do senador Rodrigo Pacheco ao governo estadual, mas o congressista desistiu de disputar o pleito. Desistiu porque sabia que ia perder. Ele ia até concorrer ao pleito porque ele não tinha alternativa, né? Agora ele sabe que tem. É só ele apostar pela derrota do Lula na presidência que ele ganha a vaga no STF, né? Aqui, ó. Candidatura de Marília ao governo reunifica a direita mineira. Pô, tô começando a achar que essa estratégia do Lula é boa, hein? Essa estratégia do Lula de lançar a Marília... Imagina, lançar uma pessoa que não quer ser candidata e que vai ajudar a direita e que muito provavelmente vai acabar prejudicando o Lula, porque é legal você ter palanque, é importante você ter palanque em Minas, né? Mas a verdade é que se o seu palanque for um palanque fraco, você acaba se ferrando nessa história. A verdade é que o Lula tem um problema em Minas Gerais, tá? É um problema mais sério que de São Paulo, aparentemente. Vamos ver como é que ele vai sair com essa aqui, mas tá tudo indo pro caminho certo. O caminho da merda para o Lula. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.